Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, chora, jejua e ora, ao saber da desolação de Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e perguntei-lhes acerca dos judeus, a parte que tinha escapado por ter sido deixada fora do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os deixados, aqueles que foram deixados fora do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E chorei, lamentando durante alguns dias. E estive jejuando e orando diante do Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, o Deus grande e temido, que guarda o pacto e a benignidade para com aqueles que o amam, e preservam, protegem, obedecem aos seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confessando os pecados dos filhos de Israel, que temos pecado contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não preservamos, protegemos, obedecemos aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vós retornardes a mim, e preservardes, protegerdes, obedecerdes aos meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, rogo-te, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia diante deste homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Deus move o coração de Artaxerxes. Este permite Neemias ir e reedificar os muros de Jerusalém. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu levei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu semblante? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito grandemente, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu semblante, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique novamente. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais eu ao rei: se ao rei parece bem, sejam-me dadas cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam cruzá-lo até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guardião da floresta do rei,
para que me dê madeira para fazer as vigas para as portas do palácio fortaleza que pertence à casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que, tendo ouvido Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que um homem viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e alguns poucos homens comigo. E não declarei a nenhum homem o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo cavalgadura alguma, senão a cavalgadura sobre a qual eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale até defronte da fonte do dragão, e até a porta do montão de lixo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando-me entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha eu declarado coisa alguma. Então ele lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, como Jerusalém está assolada, e como as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos novamente o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para este bom trabalho. O que, tendo ouvido Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas em Jerusalém vós não tendes parte, nem justiça, nem direito. Neemias capítulo 3. Nomes e ordens dos que reedificaram os muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram novamente a porta das ovelhas, a qual consagraram. E puseram de pé suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto à mão dele edificaram os homens de Jericó. Também junto à mão dele edificou Zacu, filho de Inri. E a porta do peixe foi edificada pelos filhos de Asenaá, os quais também lhe colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E junto à mão dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E junto à mão dele reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabeel. E junto à mão dele reparou Zadok, filho de Baana. E junto à mão dele repararam os tecoítas. Porém os seus nobres não fizeram entrar suas nucas para o serviço do senhor deles. E a porta velha repararam na Jeoiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram, e puseram de pé suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E junto à mão dele repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadon, Meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que estavam sob a autoridade do trono do governador deste lado do rio. Junto à mão dele reparou Uziel, filho de Arraías, um dos ourives, e junto à mão dele reparou Ananias, filho de um dos perfumistas, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E junto à mão dele reparou Refaía, filho de U, governante da metade de Jerusalém.
E junto à mão dele reparou Gedaías, filho de Arumaf, a saber, defronte de sua casa. E junto à mão dele reparou Atuz, filho de Assabinéias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azuber, filho de Paate-Moabe, como também reparou a Torre dos Fornos. E junto à mão dele reparou Salum, filho de Aloés, governante da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os habitantes de Zanoa. Estes edificaram e lhe assentaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do montão de lixo. E a porta do montão de lixo reparou-a Malquias, filho de Recabe, governante do distrito de Bet-Aquerem. Este edificou e lhe assentou as portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Ozé, governante do distrito de Mispar. Este edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Acelá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, governante da metade de Bet-Zur, até defronte do sepulcro de Davi, até ao tanque que havia sido feito, e até a casa dos varões valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, junto à mão dele, reparou Asabias, governante da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavaí, filho de Enadadé, governante da outra meia parte de Keila. Junto à mão dele reparou Ezé, filho de Jezoá, governante de Mispar. Outra porção, defronte da subida à casa das armas, à esquina do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os homens da campina. Depois repararam Benjamim e Azuber, defronte da casa deles. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina do muro e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina do muro e a torre que sai da casa superior do rei, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaía, filho de Paróis. Ora, os netinins habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre que sobressai. Depois repararam os tecoítas outra porção defronte da torre grande e que sobressai, e até ao muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafé, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netinins e mercadores, defronte da porta de Miquicafé, e até a câmara elevada do canto. E entre a câmara elevada do canto e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Neemias capítulo 4. Inimigos zombam. Neemias ora, continua no trabalho, põe sentinelas, arma trabalhadores, instrui para combate. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Será permitido que se fortifiquem? Sacrificarão? Concluirão a obra em um só dia? Vivificarão eles dos montões do pó?
as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita, e disse ele: ainda que edifiquem, contudo subindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra deles. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados, e retorna sobre as cabeças deles mesmos o insulto zombaria feito por eles, e os dá por captura de guerra na terra do cativeiro. E não cubras a iniquidade deles, e não se risque de diante de ti o pecado deles, pois te irritaram na presença dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro foi ligado ao redor até a metade de sua altura, porque o povo tinha um coração voltado para trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para fazer-lhe dano. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos bem no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, quando vieram os judeus que habitavam junto a eles, 10 vezes nos disseram: desde todos os lugares de onde vós retornareis para nós, eles estarão sobre vós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares altos de idolatria. E pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus jovens servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E dos que estavam edificando, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados sobre o muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles firmemente empunhava as lanças, desde a subida do amanhecer até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse eu ao povo: cada um com seu jovem servo permaneça dentro de Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia sejam para o trabalho. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus jovens servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirávamos as nossas vestes, exceto que cada homem as tirava somente para lavar-se.